Na tua experiência, Mayumi, a gente fala muito sobre eu preciso de colaboradores que pensem como dono. Mas nas empresas mais tradicionais é muito comum a gente ouvir isso, mas é muito incomum a gente ver as pessoas ganhando como dono ou ganhando um stock option, por exemplo. Como que tu trata isso? Tem algum programa de stock option, de dar sociedade para os colaboradores? Como é que é essa tua administração nesse ponto de vista? A gente tem um programa de stock options, isso para mim, para nós, realmente fundamental, esse negócio de vestir a camisa, quando é só uma conversa para boi dormir, ninguém veste coisa nenhuma, né? Então, você realmente tem que fazer com que as pessoas sejam, de fato, donas do negócio. Então, hoje a gente tem quase 80% das pessoas têm stock options, então a gente tem distribuição todos os anos. E uma coisa interessante é que a gente fomenta muito o intraempreendedorismo, né? Então, quando surgem novas ideias, a gente coloca um MVP no ar, a gente valida um novo negócio, a gente também cria stock options específicas desses novos produtos. Então, a pessoa ela se torna sócia da Venture, que é a nossa empresa, por trás disso, mas a gente também tem distribuição depois de ações do projeto. Legal. E aí a gente estabelece um turnover, assim, estabelece metas de tipo gastar até 500 mil até o mês tal e faturando X por mês. E se a gente alcança, aí a gente libera mais stock options para esse grupo específico. Isso para a gente faz com que essa veia da inovação, de trazer novas ideias e novas ideias que a gente coloca em prática dentro de casa, assim, faz bastante diferença, porque essa é a nossa ideia, a gente aplicar conhecimento em novos negócios e produzir novos negócios, adquirir novas empresas. Então isso é fundamental mesmo. Legal. Eu pergunto isso porque na gestão, se a gente for entender sobre gestão, lá no próprio Gestão 4.0 a gente vê bastante isso. Todo mundo fala, bom gestor é aquele que foca em boas pessoas, mas é difícil a gente reter essas boas pessoas. Como que tu vê esse programa de Stock Option? Acho que é um assunto interessante para a galera que está começando. Não, eu acho muito bom, a gente usa isso na Vetex, mas é muito importante você ter a rotina do one-to-one, né? Que é você fazer o one-to-one com o teu profissional, com o teu time, para alinhar o interesse dele e a expectativa dele. Tem muita empresa que fala assim, não, toma aqui stock option, vamos valer bilhões, vamos ser unicórnio. E o cara do outro lado está olhando e está falando assim, caralho, mas eu só quero meu carro, só quero um aumento, só quero trocar de carro. Então, calibrar esse interesse, essa expectativa da pessoa é muito interessante, senão não adianta, porque nem teu sócio é obrigado a ser teu sócio. Sim. Se ele quiser sair da empresa, ele sai. Então não adianta você querer usar o Stock Option como uma ferramenta de retenção de talento se você não evolui o cara profissionalmente, se você não direciona o cara, se você não empodera ele a ter liberdade. Então, quer dizer, está muito mais ligado à cultura como um todo da companhia do que efetivamente falar, parabéns, agora você tem Stock Option na empresa. Porque muitos nem entendem o que é Stock Option, eles nem entendem o valor, eles não entendem o que faz o Stock Option valer menos ou o Stock Option valer mais. Eles não entendem efetivamente a diferença entre ação e Stock Option. Então é muito importante você, se quiser utilizar esse recurso para reter talento, você entender disso e poder explicar direito e alinhar com o cara para ver se aquele cara é isso mesmo que ele quer. Porque hoje, com o LinkedIn, com o Instagram, com a facilidade que o profissional ele ganha protagonismo, é muito importante você conseguir estar alinhado o crescimento do indivíduo contra o crescimento da companhia. Porque se você tem um cara que acaba participando de muito evento, crescendo, fazendo network, ele acaba às vezes ficando maior do que a área que ele tem na empresa. E aí isso dá conflito e você acaba perdendo talento independente do que você der para o cara para você reter. Porque às vezes o empreendedor ele quer que todo mundo tenha o mesmo sonho que ele, mas os backgrounds são diferentes. Como que vocês fazem lá na tua empresa para poder entender o lado do indivíduo, né? Vocês têm algum programa como one-on-one, semanal, um weekly ou mentorias para conseguir ser empático e ouvir ele e tentar alinhar os objetivos da empresa com os objetivos dos indivíduos? Principalmente uma empresa já está com 70 pessoas, começa a ficar complicado, né? Não, tem uma série de, na verdade, recursos assim que a gente utiliza. Tem o one-on-one, tem feedback 360, a gente tem canais de comunicação também anônimos, tem uma série de coisas assim. E acho que para a gente o desafio hoje está sendo criar um ambiente onde novas ideias e empreender dentro
da venture seja mais interessante do que a pessoa sair para ser empreendedora sozinha, assim. Legal. Tem seus prós e contras, né? Qualquer decisão dessa tem, mas a gente cria esse ambiente onde a pessoa tem mais segurança, ela tem à disposição toda a infraestrutura administrativa e tal, que faz com que, se ela tiver uma boa ideia, seja mais legal ela criar essa boa ideia com a gente do que sozinha ou com qualquer outra pessoa. Eu vejo algumas empresas fazendo um modelo legal, que se você tem um cara muito foda, que teve uma ideia ali dentro, ele quer empreender, você na verdade tem que se sentir privilegiado, porque você está numa posição privilegiada de adquirir uma empresa que pode ser maior que a tua, muito barato. E o principal ativo de uma empresa que você investe, eu sou investidor anjo hoje, é no empreendedor, é no cara, não é na empresa, não é na ideia. Tá então, comprando indivíduo, né? Tem muita empresa hoje que eu já conheço, eu cheguei a fazer isso na época de X-Tech, antes da gente ser adquirido pela VTEX, aonde a gente, quando pega que o cara está nesse momento dele, a gente deixa ele exatamente, splita ele da empresa, cria uma nova vertical, e aí você vai lá e fala assim, cara, então beleza, então vamos empreender junto. A gente vai ser o teu sócio, a gente vai te gerar os recursos que você precisa, e você vai levantar um negócio, com a responsabilidade é tua. Então você meio que co-investe ali, você meio que co-empreende com o cara, dando esse protagonismo para ele. Porque não adianta, o empreendedor, se ele definir empreender outside da empresa, fora, cara, ele está atrás do protagonismo mais do que do dinheiro. Ele está atrás do problema mais do que da solução. Então meio que fica uma luta que você vai enjaular um leão, sacou? Eu pergunto isso porque muitas vezes a gente acha que os nossos clientes são o cliente que nos paga, mas o colaborador faz parte dos stakeholders. Ele é uma pessoa tão importante do que às vezes o teu próprio cliente, né? O próprio Marcos Lemones tem aquele programa O Sócio. Ele fala que o cliente mais importante da organização é o funcionário, é o colaborador, não é necessariamente o cliente lá no fim. E esse processo de dar mentoria para os colaboradores, obviamente vocês estão em posições de ser essa referência para quem está na organização, mas vocês também têm as suas referências. Eu queria ouvir um pouco como foi importante a mentoria para vocês e como vocês veem esse hype muito da mentoria, né? A mentoria está muito hypada, todo mundo quer fazer uma mentoria, parece que vai mudar a tua vida. Como a gente precisa dar um passo para trás e pensar, pô, isso não necessariamente vai mudar a minha vida, ou as pessoas às vezes transformam isso num puta produto, mais pensado em vender ele do que realmente te ajudar. Como foi importante para ti isso e como tu vê esse hype da mentoria? Veja bem. Veja bem, deu merda, né? Veja bem. Eu não sou a pessoa que mais ama mentoria na vida, assim. Dar a mentoria ou receber? Ambos. Porque eu acho que tem uma relação de querer ensinar ou dizer que há um passo a passo que você segue e que, enfim, e vai dar um resultado X ou Y, e a gente sabe que não é assim. Não é assim. A gente tem que ser muito intuitivo com relação às coisas que estão acontecendo ao seu redor, e a única pessoa que sabe exatamente o que está acontecendo é quem está protagonizando aquela ação. Então, acho que assim, mais do que mentoria, é mais assim, a gente trocar experiências, né, para que a gente gere aprendizado para nós mesmos, a gente compartilha esse aprendizado, mas isso não quer dizer que aplicar na sua vida o que deu certo na minha vai ter o mesmo resultado, e eu acho que isso tem uma certa supervalorização, assim. E eu digo isso também porque, pessoalmente, eu dou mentoria, apesar, né, de toda essa autocrítica, assim. Mas, assim, eu dou mentoria mais específica, são para pessoas da Universidade da Correria, que é um projeto do Rio de Janeiro com micro empreendedoras de favela, tal, de lugares com necessidades específicas. E aí eu digo que esse eu dedico a minha tarde de sexta-feira sempre por algumas horas para isso. E é o meu momento mais tenso assim da semana, me dá dor de barriga, eu quero fugir, eu quero fingir que eu estou doente, porque eu acho muito difícil dar pitaco na vida dos outros. Eu acho muito difícil assumir essa posição de querer ensinar e querer dar aprendizado, quando a verdade é que a vida dessas pessoas, principalmente, é muito diferente da minha, as referências são diferentes, a forma como as pessoas chegaram e chegarão a outros lugares vão ser por caminhos diferentes. Mas eu acho que é isso, no fim das contas, é uma troca de saber, é uma troca, talvez, de contatos, sim, coisas que outras pessoas, talvez, eu já tenho um network que eu possa colaborar, por exemplo, e é uma colaboração mútua, assim. Mas eu não acho que seja uma mentoria do jeito assim, que as pessoas acreditam que deva ser a mentoria. Não sou a pessoa mais indicada para isso, na verdade. Como que tu vê isso? Cara, eu não concordo, assim, tenho outra visão do que é mentoria. Acho que mentoria não é uma questão de
adaptar, assim, estou usando o termo dela só para conectar, mas não é uma questão de você falar o que o outro tem que fazer. Mentoria é você melhorar a pergunta que o outro tem, é você provocar o cara. Acho que o grande papel do mentor, eu não fiz, eu faço mentoria, tanto recebo quanto também faço com outras pessoas, muitas vezes está ligado à autoridade que você tem para realmente você ouvir uma informação e você tipo, absorver aquela informação, e está ligado em você provocar. Então o papel do mentor, às vezes ele fala contigo 2 horas, mas uma palavra que ele fala faz você enxergar a coisa que você está olhando diferente. Eu tenho uma frase que eu falo muito para o meu time, que o óbvio dá dinheiro. Só que às vezes a gente está tão dentro do problema, do dia a dia, que a gente não olha o óbvio. E o papel do mentor muitas vezes é esse, muitas vezes é olhar, fora, né? Exatamente, muitas vezes é olhar e com uma experiência e bagagem. O problema é que muitas vezes a gente acaba, eu hoje não faço isso porque eu faço só mentoria no gestão, mas você acaba querendo ajudar ou dar mentoria para alguém que aquela pessoa não é do teu mercado, não vive uma realidade que a tua, não tem os mesmos recursos que você, aí é óbvio que o que você falar não vai servir para aquela pessoa. Então, acho que são coisas diferentes. Acho que o que ela faz está muito ligado a projeto social, a uma coisa do tipo, que é realmente de você ajudar, de você compartilhar, de você trocar. Porque numa mentoria, muitas das vezes, o mentor mais aprende do que ensina. Então, a mentoria é quando você exatamente coloca um cara num nível de conhecimento que você consiga trocar com ele informação, e aí a coisa acontece de uma forma. E uma das coisas mais importantes é que a mentoria, ela te provoca. A mentoria, ela não é consultoria, ela não te dá solução, ela não diz o que você tem que fazer. Em nenhum momento o mentor fala assim, cara, tá errado, você tem que ir por esse caminho. Nenhum momento. O mentor, na verdade, ele vai te provocando e vai te mostrando os caminhos que você tem para você tomar a própria decisão. Legal. É diferente, as pessoas confundem até muito com conselheiro, com conselho e com mentor. O mentor, ele é um mero provocador. Ele não te fala o que tem que fazer. Tu não acredita que um pouco do que a mãe me falou, assim, às vezes as pessoas esperam de um mentor a solução mágica, que é um ponto que às vezes os caras acham então, que mas esse cara tá no papel do mentor ter a maturidade de nem dar mentoria para ele. Porque o cara não quer a mentoria, o cara quer um atalho, o cara quer uma fórmula. E isso está mais do que comprovado no mundo que essa merda não existe. Tipo, não faz sentido em mercado nenhum. Você tem alguns caminhos que você pode olhar esses caminhos e conseguir desconstruir. É uma inspiração, né? Porque eu vejo que muitas vezes a gente fica esperando essa resposta milagrosa, que eu vou perguntar aqui, vai dar um super segredo, mas isso não existe. O que existe de fato é a gente praticar e ir ajustando. E esse tipo de insight que a gente traz para nós ajuda a dar uma ajustada nesse rumo, mas não existe... Não, e o mentor, ele tem uma habilidade de ser mentor. Ele tem uma habilidade de conseguir tua atenção, de conseguir teu engajamento. Então, muitas vezes ela, por exemplo, ela falou que não gosta, que ela fica até assim. Então, tipo assim, ela às vezes não tem essa característica. Que, cara, não é todo CEO de empresa que precisa ser o cara mais legal do mundo, mais carismático do mundo. Assim como não é todo gestor que precisa ser o melhor cara de métricas. Eu acho que tem essas diferenças. Então, às vezes, por exemplo, ela tem uma habilidade na empresa muito maior de gestão, de liderança, de dados, de encontrar o talento, do que aquela habilidade de conseguir fazer o talento ficar 10 anos na empresa, ou de tocar o dia a dia com o talento da empresa. Eu, por exemplo, sou esse cara. Eu sou um cara que funciona muito mais como inspiração para o meu time, de conseguir entender qual é o ponto dele, dar motivação, acho que nem inspiração, motivação, do que o cara que vai ali tocar o bumbo, as métricas do time. Agora, quando eu recebo a métrica todo mês, eu consigo dar insights para o time, insumos, para eles poderem trabalhar mais focado. Mas quem toma a decisão se o que eu falei faz sentido ou não é o time. E eu tenho outro gestor que cumpre esse perfil lá. Exato. Entendeu? Se a gente for pegar a própria lista da Forbes, as pessoas mais ricas do mundo, vai ter perfis muito diferentes, né? O cara que já é mais aberto, a pessoa mais low profile, não existe segredo. Eu não sou o melhor mentor para o meu time. Para sentar com um cara, às vezes, do suporte e falar, cara, e aí, vamos fazer uma mentoria contigo. Porque a minha mentoria, que eu já percebi que eu acabo agregando mais valor, é para o empresário. Sim. Entendeu? Quando eu vou fazer uma mentoria com um cara do time, eu acabo fazendo muito mais um one-to-one do que uma mentoria. Eu não fico provocando o cara. Eu mais escuto o cara para ele botar para fora, e aí eu tento deixar o cara, tento passar um pouco da minha vida para o cara, para ele tentar aprender com os meus erros. Que é diferente de mentoria. Tá muito mais para uma psicologia, one-to-one, do que para uma mentoria. Eu ia comentar isso, assim, que no fim das contas, eu dou a minha
sugestão é a seguinte, assim, ao invés de você gastar com um mentor, um coach, você tem que fazer terapia. A verdade é essa. Porque esse é o papel de um terapeuta. Ele tem ferramentas para fazer com que você reconheça impulsos, por exemplo, vontades, ou formas como você trabalha no dia a dia e tal. Eu acho que a gente também tem que reconhecer e validar uma profissão que tem esse tipo de formação. Assim. Acho que a gente trocar experiência é bom, trocar conhecimento, aprendizado é ótimo, mas tem coisas que um terapeuta, um psicanalista vai fazer muito melhor por você, assim, e vai te trazer muito mais respostas. E muitas vezes o jogo, muitos empreendedores falam que o jogo é de mentalidade, de força psicológica. Eu fiz vários treinamentos para trabalhar isso e hoje faço terapia como uma administração, porque eu sei que aquele cara está preparado para me ajudar nesse aspecto, ao mesmo tempo que o pessoal do gestão me dá um input técnico muito bom, então a gente tem que saber balizar essas duas questões. Uma pergunta que eu acho que é bem interessante para a gente tirar um insight talvez diferente do conteúdo que vocês vão trazer na noite, que é algo que vocês podem levar daqui e botarem amanhã em prática no negócio. Como eu sei que vocês são bons gestores, que métrica ou duas métricas que está na ponta da língua, que está na cabeça de vocês o tempo todo para continuar tracionando os negócios de vocês? No meu caso, é o custo do CAC, o custo do lead, o CAC, o LTV do cliente, o aumento de GMV, de quantas lojas estão crescendo mais para eu ver se meu CS e meu suporte estão funcionando, e o churn, de quantas pessoas cancelam a gente, e os motivos do churn. E aí eu acho que hoje, o que eu posso falar que eu acho que é o maior diferencial de qualquer empresa é a definição do cliente ideal. Ela entender muito bem quem é o cliente dela, ela não tentar vender para todo mundo. Ela conseguir criar canais e focar em atender um perfil de cliente ideal e ela dominar aqueles canais, a comunicação e o relacionamento com aquele tipo do cliente. Acho que LTV sobre CAC é fundamental, isso norteia todas as nossas análises de sucesso em termos de aquisição de cliente, de viabilidade dos canais de comunicação e de tráfego que a gente gera. Mas, no fim das contas, para nós, o sucesso do cliente é fundamental. A gente é uma rede social, então, uma rede social para adultos. Então, basicamente, se a pessoa está transando, eu estou feliz também. E é isso que a gente leva em conta. Como é que vocês medem isso? A gente faz muito questionário também, entrevista. Tipo NPS? NPS, sim, mas a gente faz outros tipos de questionários, assim, para validando também se essa nossa métrica de sucesso está de acordo com a expectativa dos clientes. Legal. Alguns anos atrás, o sucesso era 100% transar, por exemplo. Esse era o grande objetivo. Isso já vem mudando, assim, as pessoas estão encontrando outras formas de explorar a sexualidade. Legal. Então, às vezes, o exibicionismo começa a aparecer como uma métrica de sucesso. Então, se as pessoas estão se sentindo à vontade, seguras para se exibirem, isso também, para a gente, norteia decisões de negócio. Muito bom. Às vezes a gente tem mais uma fórmula, vamos dizer o NPS, mas a gente precisa adaptar para a realidade do nosso negócio. Esse é um ótimo exemplo.